Bom dia, né? É, muitas vezes acontece com a gente que coisa ruim, né? Vem em cima, Deus permite que ele venha e nos ataque. E sempre o ataque, seja de quem for, é bem ruim. Mas é um combate espiritual pesado. Às vezes são horas, às vezes são minutos, dias. Então, ele vem sempre, no fundo, contra a nossa fé. Tirar a nossa fé e tirar a nossa paz. E dá um rebuliço interno enorme, né? Você fica extremamente agitado. O que fazer? Primeira coisa, clamar a Deus pedindo ajuda, né? Porque ele certamente é mais forte que você e mais inteligente. E aí Deus começa a te orientar de novo. E seguindo a orientação de Deus, ele te tira desta situação. E é um combate de fé. Então, na maioria das vezes, ele vem tirar a tua fé e vem colocar em você medo. E medo das incertezas que você tem, das coisas que você não sabe, né? Eu posso falar que foram os 3 ataques que teve já. E aonde te vem fragilizar. E a primeira resposta de Deus foi aquele texto de Mateus 6:24, né? Sobre buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais virá em acréscimo. Eu estava pedindo um acréscimo da vida. E Deus fala sobre, né, a solução, buscar o reino de Deus. Então você tem que agir por fé com fé. Então vamos fazer um vídeo. Vamos travar a batalha da fé. Voltamos à fé. E aí tem uma coisa que estavam me pedindo já 2, 3 vezes, eu acabei não fazendo. Sobre profeta Jonas. E é muito interessante, porque Jesus vai falar assim, não será dado, pedindo para Jesus sinal de fé. Dá um sinal de fé para que a gente veja e creia. E Jesus volta para eles e fala, raça de víboras, não sei o que, né? Não vai se dar outro sinal a não ser o sinal de Jonas. Aí Deus fala uma coisa muito interessante que eu estava lendo. Vocês sabem olhar o sinal dos tempos, né? Se o tempo vai ficar assim, vai dar isso, se assim sabe que vai chover, se vai acontecer isso. E depois ele fala que um dos sinais dos tempos é que o dia, né, final da tarde, ficará com um céu vermelho, rubro, como ele falou. E durante o dia da manhã, são manhã de trevas. Eu nunca percebi essa palavra. Eu vou falar sobre os dois. Então o Senhor fala que nós devemos, um dos sinais, vou dar para vocês perceberem, um dos sinais que o Senhor mostra, que esse é da sua vinda, né, os sinais dos tempos, é que o céu vai mudar de cor. Mudar de cor principalmente que ele fala um tom vermelho. E outro tom que ele fala, só que é um tom, não dá para descrever o tom, é um tom de escuridão, de trevas, eu não sei, não dá para entender, mas é uma outra cor que é enegrecida, como é que eu vou chamar? Eu diria que seria para um lado roxo, púrpuro, uma coisa assim. E uma coisa que eu já
identifiquei em vários vídeos, várias fotos que eu já vi por aí, é que em muitos locais do mundo está acontecendo isso. Busca, dá um Google, vê aí, céu vermelho, ou sinais nos céus. Aí você vai ver muitos, em vários lugares, céu verde, eu nunca tinha visto céu verde, roxo, tem cores que não faz sentido nenhum o céu estar dessa cor. Então dá um sinal, é um sinal que Deus dá, é um sinal dos nossos tempos, que os nossos tempos estão terminando. E qual é o sinal de Jonas? Aí tem 2 pedaços lindos, 3. Vou ver se eu consigo falar sobre um deles, pelo menos. O sinal de Jonas é que Deus mandou o profeta falar a uma cidade chamada Nínive, que se ela não parasse com seus pecados e não se fizesse penitência e se convertesse, que Deus ia acabar com a cidade. Este é o sinal de Jonas, ou seja, Deus mandaria o seu enviado falar que está tudo errado, né? E que ele, se não parasse de praticar fizesse aquelas práticas, não parasse aquilo, Deus ia punir com a destruição. Esse é o sinal de Jonas. Ele não deu para Jonas nenhum poder, nenhum portento, só a palavra. E ele, o que ele fez, o que ele deveria fazer, era exatamente isso. Então, a primeira coisa falada é isso. Então, Deus, a primeira coisa que manda é a gente falar que está errado. Se pararem e observarem e mudarem suas vidas, Deus poupará. Senão, o castigo virá. Ah, porque Deus é mau? Não. Porque geralmente o pecado gera morte. Não é isso que lembra da Escritura diz isso? Mas é que o pecado traz a consequência da morte. Ou seja, o pecado, as ações erradas dos homens, eu generalizo isso, depois cada um veja o seu, né? Mas toda ação errada que a gente faz provoca uma reação à nossa volta, na natureza, em todo canto. Todo pecado gera um ato de destruição e a destruição se volta contra o homem. Entendeu? Então Deus queria, no fundo, salvar todos os ninivitas. E como Ele quer salvar todos nós também. Então, queria falar isso. E a outra coisa, esse primeiro pedaço. Combate da fé. O segundo pedaço o que acontece muitas vezes quando Deus chama a gente é que a gente alguns obedecem, a maioria não, e muitos fogem. Jonas fugiu do chamado de Deus. E quando a gente foge do chamado de Deus, tudo dá errado primeiro à nossa volta, tudo. Então tem muita gente que passa por isso, está tudo dando errado na sua vida, porque você está fugindo do chamado de Deus, né? Deus te botou para fazer algumas coisas, chamou para fazer algumas coisas e você está fugindo. E porque você está fugindo, Deus não permite que nada dê certo. E não vai dar certo. Não vai. Enquanto você não voltar para os trilhos de Deus, para o caminho que Ele te indicou. Eu não gosto. Eu tenho medo, eu não gosto. Eu não sei. Essas desculpas todas Jonas deu. Tá? E Jonas fez um plano B. Qual foi o plano B? Deus mandou ele para Nínive. Ele foi até o porto para pegar um barco. Em vez de ir para Nínive, ele foi para o outro lado, né? Em vez de ir para o norte, ele foi para o sul. Pegou um barco para ir para o sul. Ele, ao entrar no barco para ir para o sul, aconteceu que surgiu uma grande... As coisas estavam dando errado, então ele já foi para o barco, né? A contragosto. Mas quando chegou lá, ele fez um outro plano. Plano C.
plano C dele era pegar o barco e ir para o sul e se afastar de tudo aquilo, já que Deus ia destruir aquele povo todo, quem ia escutar a ele, né? Ou seja, ele está botando também a força da conversão das pessoas em si. Todo profeta que bota em si, na sua palavra, a mudança das pessoas, vai dar errado. Logicamente vai dar errado. Mas ele tem que botar em Deus, esperar que Deus faça a conversão das pessoas. O papel dele era simplesmente falar. E ele faz exatamente o contrário. Então vai dar errado. E aí ele pega um barco e vai para o sul, como eu estava falando. E aí que acontece o quê? Acontece que entra uma grande borrasca, uma tempestade do nada, ou seja, dedinho de Deus, né? Tempestade perfeita que eu chamo. E aí o barco é arrastado. Para onde? Para o norte. E a tempestade é tão grande que o capitão começa a alardear que vai afundar o barco, todo mundo entra em pânico, eles começam a jogar o que estavam transportando, ou seja, o que o barco está transportando? Pessoas, primeiro, e segundo, as riquezas. Então, as pessoas com medo de morrer começaram a jogar ao mar todas as suas riquezas. Mas a gente só faz isso quando está com perigo de morte, né? Então as pessoas estão fazendo qualquer coisa para ficar vivas. Ou seja, a situação era draculesca. Em determinado momento, o barco começa a se partir. Então, o pânico, que já tinham jogado tudo fora. E o capitão falou, o capitão devia ser um cara até que tinha religiosidade, que ele falou, já jogamos tudo fora, não pode ter nada errado dentro do barco. Aí ele vem, a não ser que tenha uma pessoa aqui dentro que está tentando contra Deus. E aí ele começa a olhar em volta, e ao olhar em volta ele vê todo mundo em pânico junto com ele não sabe distinguir quem é, e de repente tem um sujeito dormindo lá no canto do barco. Aí ele, na mesma hora, fala, é aquele, porque todo mundo está com medo de morrer, menos aquele ali. E aí ele manda buscar o cara. Aí buscam Jonas, quem é você, o que está acontecendo, aquele negócio. Aí Jonas fala, e aí pegam Jonas e atiram ele ao mar, porque ele era aquele cara que provocava a ira de Deus. Solução boa, né? Jogou o Jonas ao mar. E daí a pouco a tempestade foi acalmando e sobreviveram à tempestade. Mas Jonas foi para o mar, né? Que Jonas foi para o mar, o que acontece? Ele vai para o mar e ele é engolido por um grande peixe. Não me pergunta que peixe é esse para engolir uma pessoa inteira. Não sei. A gente vai falar de baleia, né? Mas eu sei lá se tem baleia naquela região. Mas sei lá que peixe que foi. Mas tem todo um sentido também aí. Quando a gente está naquela situação de Jonas, está no ventre da baleia, do peixe, dá para morrer, né? Já era, perdeu. E aí Jonas se volta para Deus. Ele estava fugindo de Deus e agora ele se volta para Deus. Deus sempre esteja do lado dele, escutando ele, mas tentando mandar ele fazer uma certa coisa. E ele se recusando. E nesse momento, na sua morte iminente, ele clama a Deus e no seu clamor ele fala, Senhor, ele pede perdão a Deus e fala o seguinte, Senhor, se me deres outra oportunidade, mais uma chance, eu vou lá e faço o que tu me pediste. Ele já estava morto, né? Jogou a sua última carta. E a sorte dele que Deus o escutou. Né? Sorte. Deus é a nossa sorte. E o peixe vai até a beira do mar, perto de uma praia, e cospe ele. Vomita Jonas.
né? E Jonas vai parar numa praia. O engraçado é que ele vai já parar a praia mais ao norte, mais perto do seu destino. E aí ele vai fazer aquilo que Deus o tinha pedido. E aí as coisas começam a dar certo. Então essa é a primeira parte de Jonas. Depois eu faço a segunda parte. Tá bom? Faz bem.